Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, chamo a vossa atenção para uma mensagem de hoje, no livro de Isaías 58, amados. Isaías 58, versículo 1, vamos tentar ler, são 14 versículos. Está escrito assim, ouça com bastante atenção, amados, o que está escrito nesta palavra. Ele começa muito forte, amado, muito forte esta passagem. Está escrito assim: clama em alta voz, não te detenha, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo, a sua transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achai o vosso próprio contentamento e requerei todo o vosso trabalho. Eis que para contenda e debate jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejuais como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto? Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinzas? Chamaria tu isso de jejum, o dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixei livres o quebrantado, e que despedace todo o jugo? Porventura, não é também o que reparta o teu pão com o faminto, e recolha em casa o pobre desterrados? E vendo nu o cubra, e não te esconda daquele que é da carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor, e te responderá, gritará, e ele dirá: eis-me aqui. E acontecerá isto, se tirares do meio de ti o jugo, e o estender de dedo, e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a almas ao aflito, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial cuja água nunca falta. E os que de ti procederem edificarão os lugares
antigamente assolados, e levantará os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão ao redor das roturas, e restaurador de verdade para morar. Se desviar os teus pés do sábado de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pranteando fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitará no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te suscitarei com herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Senhor meu Deus e meu Pai, eis-me aqui, Pai, perante a tua presença neste momento, pedindo, Senhor, uma unção para ministrar tua palavra. Eu te peço, meu Deus, usa-me, Pai, conforme o teu querer, para transmitir, Senhor, a tua palavra da maneira como ela é. Este, Pai, é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amados e diletos irmãos, nós vemos Isaías trazendo nós uma mensagem muito forte. O capítulo 58 de Isaías é muito forte. Ele fala-nos sobre que os filhos de Jacó, os filhos de Israel, haviam se desviado da presença de Deus. Agora Isaías chama a atenção desse povo que estava clamando em alta voz. Ele diz: clama em alta voz, não te detenha, levanta a tua voz como a trombeta, anuncia ao meu povo as suas transgressões e a casa de Jacó seus pecados. É Deus falando, amado, chamando a atenção de um povo que estava cada dia pecando, mas eles oravam a Deus, eles clamavam a Deus, eles inclusive jejuavam para Deus. Este é uma passagem muito forte, pois Isaías chama a atenção dizendo: clama em alta voz. Esse não é uma mensagem para ficar escondido em algum lugar. Esta é uma mensagem que deve ser dito em alta voz. É uma mensagem que deve ser ouvido como uma trombeta. Porque eu acredito, amados, acredito muito que quantos de nós, amados, muitas vezes temos orados, muitos de nós temos as mesmas questões que Israel tinha naquela época. Pois o povo de Israel tinha pecado, tinha se afastado de Deus, mas eles ainda se consideravam um povo de Deus. Eles oravam, jejuavam, eles faziam menção do nome do Senhor nosso Deus. Agora o Senhor manda o profeta dizer para eles: vocês clamam em alta voz, não te detenha, levanta a tua voz como uma trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão. O povo de Deus estava transgredindo a lei de Deus. A casa de Jacó estava cometendo pecado. Mas todavia, diz o Senhor, cada um de vocês procura, todavia me procura cada dia, diz o Senhor. E vocês ainda têm o prazer em saber os meus caminhos. Vocês ainda dizem que são seguidores do meu caminho. Como um povo, como se fosse um povo que estivesse praticando a justiça. E não deixa o direito do seu Deus. Aí vocês pergunta-me pelos direitos da justiça. E tem prazer em se chegarem a Deus dizendo: porque jejuamos nós a tu, e não atenta para isso. Isaías falando para o povo: vocês ainda têm prazer, vocês cometem pecado, ainda vocês têm prazer em chegar até Deus e dizer
que vive seguindo o caminho dele, que vive praticando a justiça. Vocês ainda vivem jejuando e perguntam para Deus: por que jejuamos para ti e tu não atenta para isso? Por que vocês dizem? Por que vocês estão afligindo a vossa alma? E tu não o sabes? Israel estava buscando Deus. Israel tinha inclusive prazer em saber o caminho do Senhor. Mas eles tomam prazer em se aproximar de Deus. Você sabe, este povo queria estar próximo de Deus, mas eles queriam estar próximo de Deus da sua maneira. Eles queriam conhecer a Deus. Eles tinham vontade de conhecer a Deus cada vez mais. Eles inclusive jejuavam. Eles afligiam a sua alma. E ainda era como se Deus estivesse surdo diante de tudo isto. Pois mesmo jejuando, mesmo clamando em alta voz, Deus permanecia em silêncio. Não respondia à oração deste povo. Mas por que isso estava ocorrendo? Se eles viviam jejuando, se eles viviam orando, mas por que Deus não respondia para eles? Era como se como se Deus estivesse cego, não enxergando este povo, como se Deus fosse feito de gelo, estivesse congelado. Não atendia, as pessoas pranteavam, mas Deus não dava atenção alguma havia ao que eles faziam e ao seu suposto grande interesse que eles tinham pelo Deus. Se eles insistissem, Deus não respondia, Deus não ouvia a oração deste povo. Amados, quero vos dizer, se o povo daquela época de Isaías existisse hoje, provavelmente ele estaria formando uma igreja, faria um seminário, teria uma atividade ministerial, iriam para um monte, jejuaria, dizimaria. Isso não tem ocorrido nos dias atuais. Temos visto as pessoas dizendo: eu fui para um monte orar, eu fui para um monte clamar, eu estou 7 dias em jejum. Tem pessoas inclusive dizendo que está jejuando 21 dias. Parece que a história se repete, pois nós temos visto, amados irmãos, dentro das igrejas, nenhum milagre. Existe tanto movimento, tanto falatório, mas Deus está calado. E ainda Deus não ouvia aquele povo. E se esse povo estivesse nos dias atuais, seria igual nós. Nós não estamos fazendo a mesma coisa como esse povo fazia. Parece que Deus não tem nos ouvido, amado. Parece que Deus não tem escutado nossa oração. Nós já não ouvimos isto hoje, amados. Provavelmente em nossas próprias vidas. Quantos de nós temos orado? Não podemos sentir falta de Deus. Nós até sentimos falta sim, amados. Nós podemos sentir falta de Deus de alguma forma. Nós tentamos nos aproximar dele através de jejum, através de busca por maiores conhecimentos. Temos feito seminários, temos feito estudo bíblico, temos estudado teologia. Mas Deus parece que não tem conhecimento nenhum de nós. Pois parece que nossos estudos, parece que tudo aquilo que temos feito não tem alcançado o coração de Deus. Nós temos prazer, muitas vezes, em orar. Parece que estamos seguindo o caminho certo. Ainda, muitas vezes, parece que estamos trilhando o caminho de Deus. Mas conhecer o caminho de Deus não significa que Deus conheça cada um de nós. Não significa que Deus tem conhecido a nós, amado. Conhecermos simplesmente o caminho e não trilhar nesse caminho, então não somos conhecidos por Deus.
Conhecer simplesmente o caminho não faz de nós cidadão pertencente a Deus. Nem significa que nós caminhamos nesse caminho. Conhecer simplesmente o caminho, muitas pessoas sabem que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Muitas pessoas citam esse versículo de cor. Tem pessoas que estão jejuando, têm prazer em se aproximar de Deus, e não significa que eles conheçam a Deus, pois conhecer a Deus é necessário conhecer com o coração. Seja necessário que o coração seja tocado pelo poder. É no coração que há mudança. É pelo coração que devemos conhecer a Deus. É lá onde a palavra de Deus transforma o ser humano. É lá dentro da profundeza do nosso coração que o Espírito Santo nos leva ao arrependimento. É dentro do nosso coração que precisa haver a transformação, que deve ocorrer a renovação. Precisamos, amados irmãos, alimentar a nossa mente com a palavra de Deus. Mas precisamos ser renovados por dentro do nosso coração, conforme o Senhor nos diz. Pois, amados irmãos, muitas pessoas dizem: eu conheço a Deus, eu pratico, eu jejuo, eu sou dizimista. As pessoas olham muitas vezes para mim, amado. As pessoas podem olhar para mim e falar assim: o presbítero Gregório é um homem de Deus. Mas as pessoas não conhecem o meu coração. Somente Deus conhece o meu coração. Somente Deus, Ele vê o meu coração. Vocês verem aquilo que eu demonstro ser muitas vezes. Mas muitas vezes eu me esforçar para ser um genuíno cristão, não significa que eu tenha um coração transformado, porque Deus, Ele olha dentro do nosso coração. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o nosso coração. É para o coração do homem, é o coração que é o local onde o Senhor olha. Não é aquele ritual que temos praticado, amados irmãos. Não é o ritual que temos praticado. Tem pessoas praticando ritual, que segue praticando, levanta-se muitas vezes, marca o horário, vou orar todos os dias às 3 horas da manhã. Levanta 3 horas da manhã. Eu vou orar no monte. Vai para o monte. Eu vou fazer 7 dias de jejum. Faz 7 dias de jejum. Eu vou ler o Salmo 91 por 7 dias. Tudo isso é ritual. Isto é aquilo que você faz. Ir todos os dias na igreja. Estar todo dia dentro do templo. Ou todo domingo dentro do templo. Fazer isto ou aquilo. Trabalho ministerial. Isto não nos fará ficar próximo de Deus. Não, amado. Onde não há mudança dentro do coração, não fará nos aproximar de Deus. Fazer um jejum, fazer longa oração, repetir o Pai Nosso várias e várias vezes por dia, ler o Salmo 91, ler o Salmo 23, vai simplesmente fazer um ritual, fazer você repetir, vã repetição. Se você não tem uma mudança dentro do seu coração, se nós estivermos indo para a igreja, se nós fizermos isso ou aquilo, se tivermos muita atividade, parece que tudo isso é bom. As pessoas irão olhar, te admirar, dirá: olha como aquele irmão é esforçado, olha como esse irmão se esforça na obra de Deus. Mas se não houver uma mudança dentro do coração, ainda assim, amado, em nosso coração, nós vivemos as maiores transformações. É dentro dos nossos corações que surgem as questões diversas, algumas coisas diferentes. Então tem que acontecer dentro do nosso coração, que nós façamos, nada irá
irá servir se o nosso coração estiver poluído com o pecado, estiver maculado com o pecado. Nós podemos muito bem chorar como se os israelitas estavam fazendo. Eles choravam em alta voz, eles clamavam em alta voz, eles jejuavam, eles se esforçavam, mas estavam com o seu coração maculado com o pecado. Porque tu não atenta para isto, Deus não atenta para isso, amado. É a razão porque Ele não vê a mentira que está, Ele não gosta da mentira que está armazenado dentro do nosso coração. Deus, quando Ele olha para nós e vê a mácula dentro do nosso coração, Ele não vai responder a nossa oração. Quando Ele vê a soberba, quando Ele vê a iniquidade, quando Ele vê a prática do adultério, da fornicação, da mentira, Ele não vai responder a nossa oração. Ainda que você jejue 7 dias, ainda que você jejue 21 dias, ainda que você repita a oração, ainda que você vá para o monte, ainda que você dê o seu dízimo, de nada disso vai te adiantar, se você não entregar o seu coração ao Senhor. Se você não buscar a mudança, se você não buscar a mudança, a transformação interior, amado. Jejuar é bom, eu não sou contra o jejum não, mas muitas pessoas jejuavam, a Bíblia diz ali no livro de Isaías que eles jejuavam e colocavam a saco, cinza, mas eles jejuavam sem ter a pureza de coração. Jejuar, ele é bom, mas o jejum verdadeiro tem que ser feito com a mudança de coração. Tem que ser feito com o coração alegre, transformado pelo poder do Espírito Santo. Se o coração não mudar, isso não faz sentido. Se o teu coração estiver maculado e você não buscar a limpeza do seu coração mediante a palavra de Deus, você está fazendo sacrifício de tolo. Isso não significa que jejum não tem importância para Deus. Claro que tem, amado. Deus gosta que você venha jejuar para Ele. Deus gosta que você venha orar, entre em oração. Ele inclusive diz: eu amo aquele que me ama, e aquele que de madrugada me buscar me achará. Mas Ele quer que você faça com o coração, que haja mudança. O seu coração deve mudar, deve ter valor, e assim o Senhor move-se diante para dizer, amado, vamos analisar o que o Senhor diz. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que sorte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livres os oprimidos, e despedace todo o jugo. Porventura, não é também o que reparta o teu pão com o faminto, e recolhe em casa o pobre abandonado, e quando vires o nu, cubra a nudez, e não te esconda da tua carne. Veja, amado, isso não é não é algo que nós devemos ignorar, pois o Senhor descreve aqui a ação. A oração, ela deve ser seguida de ação, amado. Contudo, não é uma ação religiosa como muitas pessoas têm feito. Muitas pessoas têm ajudado, obra social inclusive, têm contribuído com as obras sociais, têm depositado alguma verba para ajudar os necessitados, mas quando fazem isso, alguns fazem sopão, alguns saem inclusive para distribuir cobertores para as pessoas que estão na rua, mas já fazem isso levando câmera para filmar, para colocar na rede social. Será que isso é a ação que Deus está pedindo de você? Será que isso é uma ação de justiça ou é apenas uma mera religiosidade? Amados, isso é muito sério. O presbítero Gregório, ele tem pregado talvez muito duro.
E muitas vezes as pessoas até vêm me questionar dizendo: o presbítero Gregório prega e não tem igreja. Amados, eu sou a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. Você é o templo e a morada do Espírito. E ainda há muitas pessoas, amados irmãos, que estão simplesmente vivendo uma religiosidade, que tem muitas vezes excesso de trabalho no ministério. E assim eles pensam que estão justificados para viver uma vida abundante muitas vezes, mas se não houver a transformação interior, se o seu coração estiver maculado, amado, você será simplesmente um religioso. Há muitos que vivem vida dupla, uma vida com trabalho dentro da igreja e outra vida totalmente diferente em casa. Há muitos que se dizem que são: eu sou dizimista, eu dou meu dízimo, eu faço os meus trabalhos ministeriais. Então chega em casa muitas vezes, tem problema com seu cônjuge, discute com sua esposa, a esposa maltrata o marido, não vive bem com seus filhos, e são religiosos, têm responsabilidade dentro da igreja. Será que é isso que Deus te chamou? Será que é isso que Ele quer de ti? Ele diz claramente que Ele quer que você desate as ataduras, que você faça uma obra perfeita. O coração, se o seu coração não mudou, tudo que você faz dentro do ministério, ele se torna desnecessário, pois há uma necessidade que haja mudança no seu coração. E de fato, amado, é necessário que um coração seja um coração impactado pelo poder do Espírito, um coração humilde para compartilhar o seu pão com o pobre, levar para a sua casa o necessitado, para que haja uma mudança de coração, para fazer o que seria a coisa mais fácil de se fazer no mundo: ser indiferente às coisas que estão ocorrendo, amado. Muitas pessoas têm sido indiferentes às coisas que estão ocorrendo. Tem visto as pessoas passarem por necessidade. Tem visto as pessoas serem, muitas vezes, humilhadas e não fazem nada. Acham que simplesmente estarem dentro do templo, ou no monte orando, ou jejuando, ou dizimando, já fez tudo para a obra de Deus. Isso é apenas uma prática religiosa. É necessário, portanto, amado, haver uma mudança de coração. Embora nada seja possível sem a ajuda de Deus, não, amado, nós precisamos da ajuda de Deus. Mas somos nós que no final somos responsáveis por nossos atos. Muitas pessoas têm até chegado e conversado com o presbítero Gregório e pedido: presbítero, ora por mim, presbítero, para que eu pare de fumar. E aí eu pergunto: mas você já tomou a atitude de parar de fumar? Não consigo. Mas é você que tem que tomar atitude. É você que tem que tomar atitude de abandonar o pecado. Aquilo que você está fazendo é pecado. Então abandone. E começa agora a ofertar teu coração a Deus. Começa a dizer para Deus, amado: nós temos que tomar a nossa iniciativa. Cabe a nós que tomemos, amado, a nossa decisão, que tomemos a direção, que queiramos mudar a nossa vida, que queiramos que Deus venha habitar em nossos corações. Então Deus irá nos ajudar. Deus não se moverá até que a nossa decisão não seja voltada para Ele. Deus, Ele não invade o seu espaço. Ele diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outro. Deus não se moverá até que a nossa área, quanto os nossos corações estiverem maculados com pecado.
Não, amado, não é dessa maneira. Precisamos chegar-nos a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Nós lemos, amados irmãos, em muitas passagens que Deus virá somente no momento em que nós verdadeiramente queiramos em nosso coração. A palavra de Deus diz, amado, tem uma passagem no livro de Tiago que diz: de onde vêm as guerras, de onde vêm as pelejas entre nós? Tiago 4, versículo 1: porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreias cobiçais e nada tendes. Matais e vós, e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes. Porque não pedis, e pedis e não recebeis, porque pedi mal, para gastar em vossos deleitos. Veja bem agora, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É por isso que Deus não tem ouvido as nossas orações. Quantas pessoas se têm se tornado amigo do mundo? Quantas pessoas querem viver uma vida dupla? Ou cuidai-vos que, em vão diz a Escritura, o Espírito em que nós habita tem ciúmes. Antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Senti a vossa miséria, e lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O que ocorre, amado? Muitas vezes, nós não queremos purificar o nosso coração. Aqui está falando sobre duplo coração. Devemos purificar o nosso coração com o sangue do Senhor. Entregar nosso coração, dizer para Deus: eis aqui, Senhor, o meu coração, oferto a Ti, Senhor. Toma posse do meu coração, toma posse do meu sentimento. Se houver mácula, Senhor, se houver pecado, Senhor, se aquilo que eu estou praticando é pecaminoso, Senhor, então me ajude, Senhor, porque eu não tenho força para isso. Então me ajude, me dê o Espírito Santo, o Espírito de poder para vencer a tentação do maligno. Por isso que a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Precisamos resistir o mal. Muitas pessoas dizem: eu fiz isso, fiz aquilo, eu jejuei, eu orei, eu fui ao monte, eu fiz o sacrifício, entreguei todos os meus bens para Deus, mas esqueceu de entregar seu coração. E se você não entregar seu coração, Deus não vai agir a seu favor. Você já pensou que isso não é dito às pessoas do mundo, mas aos cristãos, amado? Para os irmãos e as irmãs de fé que Tiago escreveu esta carta. Ah, amado, temos lutas, temos cobiçado, temos guerreado. Somos muitas vezes invejosos. Quanto cristão tem inveja? Hoje nós temos visto dentro das igrejas que a igreja se tornou mais como se fosse um salão de desfile de moda, onde as mulheres se vestem para chamar a atenção das outras mulheres, onde os varão veste terno de marca, sapato de marca, e muitas vezes só pregam se o aparelho de som for bom, senão eles não pregam. Precisamos compreender isso, amado, pois senão nós veremos a igreja gritando,
Isso tem ocorrido, amados. A igreja hoje tem gritado. Vemos muito barulho dentro da igreja. Vemos muito barulho, as pessoas gritando, sapateando, saltando, pulando. Mas nenhum milagre acontece. Quem entra paralítico sai paralítico. Quem entra doente, capaz de sair no caixão. Porque não há cura. Não está havendo cura, não está havendo a libertação. Por quê? Porque nós, amados, muitas vezes não abrimos nosso coração a Deus. Pois Deus vê somente quando o coração muda em relação à sua direção. Tiago diz isso, amado. Muitas vezes, quanto de nós vamos para a igreja? Mas frequentemente frequentamos a igreja, mas Tiago ele diz que precisamos mudar o nosso coração. Ele não diz vá para uma igreja, comece alguma atividade, jejue por alguns dias, leia o livro de Salmo 91 por 7 dias. Não, amado, ele não diz isso. Ele diz que nós devemos entregar o nosso coração para Deus. Pois é isso que Deus requer de cada um de nós. Olha o que ele disse: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitar a Deus é entregar a nossa vida para Deus. Sujeitai, pois, a Deus e resistir ao diabo. Você tem que entregar a Deus o seu coração. E quando o diabo vem com a tentação, você sabe que é tentação, então você diz: bata em retirada, Satanás, pois eu sou propriedade de Cristo. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Quantas pessoas têm colocado o diabo para correr, mas para correr atrás da pessoa, e não para correr de você? Muitas pessoas têm chegado até o presbítero e dizendo: presbítero, ora por mim, presbítero. O demônio se levantou contra mim. Estou enfrentando uma luta, um desespero tão grande. Quando você tem o poder, pois você foi revestido de poder. E se você resistir o diabo, ele vai bater em retirada. A Bíblia diz que por um caminho ele se levanta contra você, e por 7 caminhos ele fugirá de você. Então, veja bem, Tiago não disse vá para uma igreja, vá no monte, faça jejum de 7 dias, leia Salmo 91 por 7 dias, ou leia, ore 7 Pai Nosso. Ou como outras pessoas têm dito, ore tanto Pai Nosso e tanta Ave Maria. Não, amados. Ele diz simplesmente: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Alimpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações, senti a vossa miséria, lamentai, chorai, convertei o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao mal, alimpai as vossas mãos. Isto não é uma limpeza física relacionada ao que a mão tem feito, mas ao coração. Purificar o seu coração pelo sangue carmesim, purificar o seu coração. Não se diz ficai como estáis. Deus não mudará, se diz vós purificai os vossos corações. Somos nós que precisamos ofertar o nosso coração, que precisamos ofertar a Deus o nosso coração. Precisamos, amados irmãos, o que devemos fazer, isso tem que ser feito em relacionamento ao Senhor. Muitas pessoas pensam que Deus vai chegar e vai arrancar da sua boca o cigarro. Pode até fazer, mas dificilmente, se você não tomar a iniciativa de abandonar. Muitas pessoas dizem: Senhor, eu tenho praticado um pecado que tem consumido a minha vida. Eu quero ser liberto. Mas se você não tomar a atitude de abandonar esse pecado vai te levar para o inferno. É isso que está claro, amado. Então, a Bíblia diz agora, se você fizer tudo isso, ali no livro de Isaías 58, versículo 8 até 14, está escrito assim: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Veja bem, a glória, a justiça de Deus estará diante de ti,
e a glória estará por trás de ti. A glória de Deus estará na tua retaguarda. Aí então você clamará e o Senhor te responderá, gritará e Ele dirá, eis-me aqui. Veja bem, amado, você chegar na presença de Deus e falar, Pai, Ele diz, eis-me aqui, meu filho. Oh, meu Deus, eu preciso de tal bênção, está aqui, meu filho. É Deus falando, eis-me aqui, se tirardes do meio de ti o jugo, diz. E parar de estender o dedo. O que estender o dedo? Quanto irmão não vive apontando o pecado do outro, vive apontando para a vida de outro, vive falando mal do outro. Isso é apontar o dedo, estender o dedo e falar maliciosamente. Quantas pessoas não falei para você, o irmão fulano ia cair, caiu. Parece que sente prazer em ver o irmão fulano cair. Então, se você parar de fazer isso, amado, você vai chegar para Deus e dizer, ó Senhor, Ele vai te responder, eis-me aqui, meu filho, o que você quer? Está aqui, meu filho, vou te abençoar. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.